Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vetancast Série Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou o Thiago Teikovski e estamos aqui com o Dr. Marco Fava Neves. Marcos é professor em tempo parcial das faculdades de administração da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e da FGV em São Paulo. Engenheiro agrônomo pela USP em 91, fez toda a carreira de pós-graduação em estratégias empresariais e chegou ao professor titular da USP aos 40 anos de idade. Complementou sua pós-graduação na França em 1995 e na Holanda 98-99. Professor, seja bem-vindo ao nosso Vetancast. É um prazer tê-lo conosco nessa série especial. Thiago, agradeço e fazer parte dessa série especial é algo para eu colocar no meu currículo. Obrigado. A gente fica muito honrado, professor. E para começar o nosso bate-papo, eu quero começar com uma frase que me chamou muito a atenção durante a sua apresentação nesse evento exponencial. Que o senhor comentou que mercado vamos ter, mas não sei se vamos ter preço. O que o senhor falaria para o nosso agronegócio, para o mercado de proteína animal, de aves e suíno, sobre essa frase, professor? Beleza, então o que eu tenho procurado tratar nas apresentações, nos nossos vídeos, materiais, é que o Brasil ele está com uma possibilidade muito grande de crescimento, porque os mercados crescem muito no planeta. Nós temos mercados de grãos crescendo, temos os mercados de carnes e os mercados da bioenergia também demandando terra, demandando grãos, demandando produtos. Então, se olharmos os próximos 10, 15, 20 anos, com a continuidade do crescimento populacional, da urbanização e tudo isso, a gente pode assegurar que nós vamos ter mais mercado para os produtos brasileiros. Só que esses produtos são commodities e as commodities você não controla o preço. Então, preço eu não sei se nós vamos ter, mas mercado tem. Então, para construir renda, nós temos que trabalhar muito a tecnologia, a inovação, o que vocês da Vetanco estão trazendo, para que você possa ter margem e continuar crescendo com lucro. Porque não adianta nada o agro do Brasil está bem, o Brasil está crescendo e o produtor rural, o suinocultor, o avicultor está mal. Ele tem que estar bem também, né? Exato. Não, perfeito, professor. É uma excelente colocação. E indo além, no mundo onde a gente está altamente conectado, recebendo novidades, notícias, informações exponencialmente todos os dias, em um momento que nós é a primeira vez no planeta que temos 5 gerações vivendo juntas, o senhor trouxe o incrível período dos 4 P's. O que seria esse incrível período dos 4 P's? Nós temos uma transformação muito grande na área de negócios, que é importante saber, né? As pessoas que estudaram estratégia, estudaram administração, marketing, passaram pelo período que nós estávamos vivendo, aonde numa empresa, primeiro que você tem que se adaptar ao ambiente. E o ambiente nos últimos 4 anos, ele ficou, 4, 5 anos, ficou extremamente volátil. E aí a gente está trazendo, ligado à questão das decisões empresariais de produto, preço, promoção, ponto de venda, um período de incrível volatilidade e é um período de variação violenta das variáveis. Então, essa variação, que é falta de insumo, inflação, juros, câmbio, é pandemia, é dificuldade de mão de obra, é um desajuste político, uma pressão ambiental. Então você tem um ambiente que está variando muito, que torna a vida do empreendedor extremamente difícil, porque o quadro que estava colocado quando ele fez o plano, ele muda a todo momento. E hoje também essas mudanças permitem com que uma empresa ela acesse o seu mercado sem o tradicional composto, o pacote que ela precisava antes, que era ter um ponto de venda, canal de distribuição, ter força de vendas, ter que fazer propaganda. Hoje você consegue, por exemplo, quem está nos ouvindo, comprar vinhos do Rio Grande do Sul diretamente da vinícola, usando o Instagram da vinícola, recebendo um WhatsApp, pagando com Pix e recebendo depois por um operador logístico a caixa
de produtos na sua casa. Então não precisa mais colocar no supermercado, não precisa fazer propaganda, não precisa ter vendedor. Tem outras formas de conseguir vender sem a forma tradicional. Então é um período incrível que nós estamos vivendo, onde as estratégias empresariais se modificam devido ao ambiente extremamente volátil, com tecnologia, com as mídias sociais, né, com a aglutinação de consumidores. Uma coisa que, se você pensar, há 10 anos nós não tínhamos isso, né? Hoje nós passamos a ser dependentes de aplicativos. Aplicativo para resolver tudo, nos dá dados a todo momento. Você consegue monitorar um voo, você consegue monitorar um carro, né? Você consegue ter informações da granja, né? A todo momento, monitorar comportamento, temperatura. O volume de informações é muito grande, né? Então isso, de certa maneira, deixa a gente fascinado com essa mudança, por outro lado preocupado, porque muitos negócios podem não existir na forma como eles são daqui 3 ou 4 anos. Agora, recentemente, está lá o ChatGPT, né, GPT, que é uma plataforma que engoliu uma biblioteca e ela responde a perguntas que você faz de uma forma gratuita e extremamente rápida. Então, como é que fica, por exemplo, um profissional do direito, se você coloca lá um problema jurídico e a máquina, usando inteligência artificial, te responde a solução? Como é que fica um agrônomo, se você coloca lá um sintoma de planta ou manda uma fotografia e a máquina te dá a solução? Então, realmente, nós estamos vivendo um período de uma variação violenta das variáveis, é muita volatilidade, né? Fantástico, professor. E afunilando ainda um pouquinho mais a nossa conversa, quando a gente fala de tecnologia, uma preocupação nossa é o aumento da população global. E essa demanda anual de novos hectares para produzir mais grãos. Qual que é a visão do senhor nesse cenário? Muito bom o ponto que você traz. É o seguinte, se você olhar o crescimento da população, nós vamos chegar aí a quase 10 bilhões de pessoas em 2050, aliado a um outro fato que é o da urbanização, deslocamento das pessoas do campo para a cidade, e a questão de crescimento de renda, distribuição de renda, você tem o consumo aumentando. E se você pegar as últimas décadas, principalmente a última década, esse volume é mensurável. Em grãos é mais ou menos de 35 a 40 milhões de toneladas adicionais o consumo do planeta todos os anos. E agora saiu um estudo lá da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, transformando então isso em hectares. Então o planeta precisa de 6,5 milhões de novos hectares por ano para fazer frente a esse crescimento da demanda na condição de equilíbrio que ela vinha vindo. Se você tiver uma meta de reduzir mais ainda a fome, abaixar de alguma maneira os preços, vai precisar de mais área ainda para produzir. Então, se você pegar 10 anos, são 65 milhões de hectares a mais em produção daqui a 10 anos do que o que está sendo utilizado hoje para fazer frente a esse aumento de 40 milhões de toneladas de grãos. E o Brasil vem sendo o grande ganhador dessa história. Você sabe quanto que o Brasil aumentou de área nos últimos 4 anos de grãos? Quase 13 milhões de novos hectares. Teve um ano que o Brasil aumentou 4,5 milhões de novos hectares, de uma safra para outra. Isso representa uma chance muito grande de desenvolvimento, porque a conversão de um hectare de pastagem, nós estamos falando de 15 a 20 mil reais, e um hectare de vegetação nativa, provavelmente de 25, 28 mil reais, é o investimento para converter esse hectare em produção. Esse recurso todo se distribui pela sociedade, por todos que vão trabalhar nesse hectare, e representa um investimento muito grande. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos foi realmente incrível. E, de certa maneira, o Brasil atendeu a um clamor do planeta para que nós aumentássemos a produção. Eu tenho um conjunto de matérias guardadas, mas eu destaco sempre uma da Economist, que é uma revista muito importante, e da Organização Mundial do Comércio, que chamaram o Brasil. Falam: Brasil, vocês precisam aumentar a produção, porque senão a crise alimentar do planeta, a inflação do planeta e a fome do planeta vai ser mais grave ainda. O Brasil deu essa grande contribuição. Pena que não comunicou bem. Faltava a gente comunicar ao planeta o que seria da situação dos alimentos hoje se o Brasil não tivesse aumentado em 4 anos quase 70 milhões
de toneladas de grãos adicionais, o que vai produzir nessa safra em relação a 4 anos atrás. Imagina se o Brasil tivesse ficado na mesma, o mundo sem 70 milhões de toneladas de grãos. Então, esse desempenho nosso realmente é digno de um prêmio Nobel da Paz, literalmente, né? Concordo, um orgulho nosso, né? Muito. E nesse cenário, para que a gente melhore até para a nossa própria comunicação, como o Brasil é visto o país do futuro, mas a gente quer ser o país do agora. Na visão do senhor, como é que a gente pode ser o país do agora? Hoje o Brasil tem um monte de problemas administrativos, né, que vem desde o histórico custo Brasil, que é a dificuldade de operar com o Estado, o judiciário, né, o custo da nossa democracia, a eficiência dela, né, em duplicidades de estruturas, tal, e o próprio Estado jogando para não virar para o lado da eficiência e diminuir. Então o Brasil tem uma carga tributária muito elevada para sustentar um Estado grande e que precisa melhorar a eficiência. Esse é um problema muito grande que nós temos, mas eu queria destacar aqui um outro problema que tem aparecido de uma forma muito crescente, que é o da mão de obra. Mão de obra hoje está faltando no Brasil, está faltando gente qualificada, está faltando, todas as empresas praticamente que eu converso estão com posições em aberto, muitas posições, na suinocultura, na avicultura o problema é gravíssimo, falta de gente para colher também na fruticultura, no café. Então nós precisamos olhar isso com muita calma e diagnosticar o que é que o Brasil precisa fazer em termos de mão de obra, de talentos humanos, para que a gente seja uma plataforma extremamente produtiva no planeta. Então hoje você tem questões comportamentais, dificultando as pessoas a entrada no mercado de trabalho, a própria geração né, que nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego, é muita gente, precisava entender o porquê. A visão do governo de que você tem que dar bolsa para as pessoas, então as pessoas não querem trabalhar e ter carteira registrada mesmo onde tem oportunidade, porque ele perde a bolsa, isso está errado, precisa ser repensado. E você tem também questões comportamentais da nova geração, que é uma ansiedade muito grande, né, uma vontade de colher resultados sem ter feito muito plantio, e isso tudo me preocupa, além dos problemas gravíssimos de educação que nós temos e qualificação de pessoas em todos os níveis, né, mesmo tendo recursos para isso. Muitas vezes são mal utilizados. Então, o Brasil tem que ter um plano estratégico para a área de pessoas que envolva trazer a turma para o mercado de trabalho, para que a gente possa gerar cada vez mais renda, e com geração de renda você tem mais impostos, você tem maior orçamento para o Estado, e é um ciclo de vitórias, é um ciclo que agrega. E hoje, do jeito que nós estamos, eu queria deixar aqui, quem está nos ouvindo, extremamente preocupados com a questão da mão de obra. Esse, para mim, é o ponto principal que o Brasil precisa atacar se ele quiser continuar sendo uma plataforma de produção competitiva nos próximos anos, se ele quiser ser uma plataforma, não continuar sendo, ser. Então a gente está em deterioração hoje em muitas áreas, com aumento sensível de custo de produção, nós precisamos olhar o negócio da mão de obra. Não, excelente, professor, bom ponto. Acho que estamos todos preocupados e acompanhamos o mercado de aves e suínos e vivemos na prática toda essa colocação que o senhor acabou de fazer. Levando já para o ponto final da nossa conversa, você falou de 5 pontos importantes para deixar de reflexão para o mercado de aves e suíno, para a gente ser mais eficiente na nossa produção. Quais seriam esses pontos? O senhor gostaria de comentar conosco? É ótimo, essa tua pergunta permite eu fazer um resumo do que eu estou vendo no quadro do planeta e do Brasil hoje. Então, como a gente falou, mercado vai ter, ou seja, vai crescer a necessidade de frango, de suíno, de boi, de soja, né, de milho, de açúcar, vai continuar crescendo, pelos fatores que a gente já explicou aqui. O preço, nós não temos como controlar. Então, para ter lucro, eu tenho que investir em condições administrativas que me permitam ficar mais eficiente. E aí eu destaquei 5 pontos. Primeiro ponto muito importante para o suinocultor, para o avicultor, é a questão financeira, gestão financeira. Ter caixa, saber o momento de comprar, o momento de vender, não se apertar, cuidado com o endividamento, taxa de juros. E dentro ainda dessa característica, uma frase minha que eu gostaria que vocês guardassem,
eu tenho que ficar melhor antes de ficar maior. Certo? Então eu tenho que construir margem antes de construir tamanho. Margem, primeiro, eficiência. Segunda característica tem a ver com a excelência operacional. Ou seja, a minha granja é a granja que é um brinco, a administração dela, eu uso tecnologia, eu frequento eventos, eu estou sempre aprendendo. Na agricultura eu tenho já gestão por metro quadrado e não mais por hectare, não desperdiço produto, tudo isso daí. Então, ficar em cima para eu ter o melhor pacote tecnológico, usar os bioinsumos, agricultura regenerativa, economia circular, um monte de coisa que tem aí, aplicativos e tal, para que eu possa ter uma lavoura, uma produção animal que seja um brinco. Então, excelência financeira, excelência operacional. Terceiro fator, o controle, anotar tudo, o controle de custo total. Não deixar desperdiçar, não deixar ter vazamento, anotar tudo, comparar tudo, questionar todos os números, como é que eu posso melhorar, enfim, escorpião no bolso. Tomar cuidado para que eu não tenha vazamento nos meus custos de produção. Então são características diferentes. Você pode ter uma pessoa que é boa de gestão financeira, tem caixa, mas a granja não é bem tocada, né? Ou ele não anota nada, tal, mas tem uma granja que funciona bem em termos de tecnologia. Então esse ponto é muito importante. Aí são os três. O quarto ponto tem a ver com a liderança, tem a ver com pessoas, que é até para ajudar a sanar o problema anterior que a gente falou, de mão de obra. Então hoje o produtor, o suinocultor, o avicultor tem que liderar, ele tem que inspirar, ele tem que formar times, formar talentos, cuidar da sucessão, enfim, o aspecto pessoa está extremamente bem trabalhado. E por fim, o quinto e último ponto é o associativismo e o cooperativismo. O que significa isso? O nosso produtor rural, o nosso pecuarista, né, o produtor de animais, ele precisa participar mais das associações setoriais. Ele precisa pôr dinheiro nessas associações setoriais, para que elas possam fazer lobby, possam fazer comunicação, propaganda, trabalhar a nossa bancada do agro, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, para que ela aumente cada vez mais e o Brasil tenha na área política, o agro brasileiro tenha na área política a mesma força que ele tem na área econômica, onde ele representa quase 40% da economia brasileira. Então tem melhorado muito, mas eu percebo muitas vezes os produtores falam assim, a ProSoja, a Associação dos Criadores Suínos, né? A BPA, não preciso participar não, tem gente já que está fazendo as coisas lá. Não, precisa sim, e precisa contribuir. Então essas 5 características eu acho muito importantes para que, mais uma vez, o suinocultor, o avicultor, o agricultor, ele tenha margem numa atividade que é crescente, mas que a gente não sabe o preço, como vai ser. Então, um pouco, esse seria a minha tarefa de casa. O professor gosta de deixar tarefa, né? Essa é a tarefa de casa aí para as pessoas com as quais eu tenho oportunidade de falar, as pessoas que acompanham aí o nosso canal. Quem quiser, lá no YouTube, tem um vídeo por mês com as nossas preocupações. O Instagram Doutor Agro também, né? Não é DR Agro, é Doutor Agro. Sigam aí, porque todo dia tem lá um comentário, uma informação para vocês, tudo gratuito, porque o nosso papel é tentar ajudar o agro brasileiro numa boa tomada de decisão. Porque não tem um Brasil grande sem um agro grande. A nossa vocação é a de entregar comida para o planeta, bioenergia para o planeta, e é aí que a gente já está liderando um monte de setores. Nós somos líder em suco de laranja, somos líder na soja, somos líderes mundiais no açúcar, no frango, na carne bovina, papel e celulose, no fumo. Esse ano vamos passar os Estados Unidos no milho, estamos para passar também no algodão, e o Brasil com isso vai fechar 10 setores do planeta onde ele está liderando. Isso sem falar daqueles que a gente levava a gol e está começando a empatar, como é o caso do trigo, e as boas surpresas também vindas do arroz e de outros produtos. A suinocultura enfrenta países muito fortes em termos de volume de produção, portanto ela não lidera, mas ela vem tendo um crescimento sustentável extremamente importante, porque hoje a carne suína é um belo exemplo de agregação de valor aos grãos e exportação de produtos que vão trazer mais dólares para o Brasil
e empregos também. Então é extremamente importante isso tudo. Excepcional todas as colocações, professor. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.